Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, irmãos presentes aqui na igreja e a você que está em casa, nos acompanhando também, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero convidar os irmãos a que abram a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Daremos sequência hoje à série As Viagens Missionárias de Paulo. Estamos intercalando também com os livros do profeta Ageu e Zacarias, mas hoje prosseguiremos aqui nas viagens missionárias de Paulo. Atos 13, a partir do verso 13 até o versículo 43. Eu reconheço que a leitura é um pouco extensa, mas necessária para que os irmãos entendam este contexto. Antes, porém, quero me dirigir às nossas queridas crianças e pedir, crianças, que na folha da forma horizontal, como vocês sempre colocam, vocês farão 3 desenhos. Talvez vocês não tenham assim na mente de vocês a figura da sinagoga, então eu vou deixar a criança bem à vontade. Se ela não conseguir desenhar o que venha a ser uma sinagoga, você pode desenhar até uma igreja, mas uma sinagoga era um salão, muitas vezes até ligado à casa do chefe da sinagoga, o local aonde os judeus, o povo de Israel, depois da experiência do cativeiro, eles se reuniam para ler a palavra e também orar. Então eu quero que as crianças desenhem do lado esquerdo da folha uma casa, um salão, representando a sinagoga. No meio da folha vocês desenharão uma Bíblia aberta. E à esquerda vocês desenharão uma cruz vazia. Esses 3 desenhos, então, crianças, vocês farão enquanto acompanham a exposição da palavra de Deus juntamente aí com os seus pais e responsáveis. Do lado esquerdo, a sinagoga, uma casa, um salão. Fique à vontade para ter a sua liberdade de imaginar como seria a sinagoga. No centro do desenho, uma Bíblia aberta e à direita, uma cruz vazia. A palavra de Deus nos diz, irmãos e irmãs: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias,
e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Amém. Oremos mais uma vez, igreja. Pai, como é bom ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é viva, é eficaz. E nela nós podemos, ó Deus, aprender lições preciosas para aplicarmos no nosso tempo presente. Queremos mais uma vez nesta manhã, ó Deus, através da experiência do Teu servo, o apóstolo Paulo, registrada aqui nessa parte da Escritura no livro de Atos, sermos edificados, ó Deus, com a instrução da palavra. Toma minha vida nas Tuas mãos, ilumina-me com o Teu Santo Espírito, e a Tua igreja reunida aqui no templo da Igreja Presbiteriana da Lapa, e os nossos irmãos e irmãs em seus lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, cremos e sabemos que quem aplica a mensagem salvadora no coração das pessoas é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz à palavra e nos aplica esse evangelho. Mas isso jamais poderá excluir da nossa parte, nós que devemos comunicar e transmitir essa boa nova de salvação, o evangelho, de observarmos o público-alvo para quem vamos dirigir o evangelho. O apóstolo Paulo mostra muito claramente isso no seu ministério. Estamos ainda na sua primeira viagem missionária. Ele já passou pela ilha de Chipre, por Pafos. Já houve ali uma certa oposição à palavra, mas nós vemos também Sérgio Paulo rendendo-se a Cristo. Nós vemos então agora Paulo, Silas e ainda João Marcos dirigindo-se à região de Perge, mas ali diz a palavra que João Marcos não andava mais com eles, ele retorna para Jerusalém. Hoje eu não vou trabalhar o que poderia ter ocorrido na vida de João Marcos, mas isso trouxe algum mal-estar, certamente, quando Paulo e Barnabé vão discutir a estratégia para a segunda viagem missionária. Mas o que temos agora a dizer é que João Marcos, e existem várias hipóteses, medo, ele não tinha ideia realmente do que estava por acontecer. Alguns estudiosos dizem que nesse período que Paulo está pregando o evangelho, nessa região frígio-gálata, Paulo prega o evangelho com uma enfermidade, ele está doente. E talvez algumas ameaças, algumas perseguições, o próprio contexto dos judaizantes podem ter amedrontado João Marcos e ele preferiu voltar. Mas a palavra de Deus diz que eles prosseguem, pregam o evangelho.
E nós veremos nesta manhã que Paulo aqui fará um sermão praticamente destinado a um público-alvo, os judeus, a qual ele chama de descendentes de Abraão, a qual ele chama de povo de Israel. Então nós veremos nesta manhã uma mensagem, um sermão bem específico para um contexto judaico. Ele é judeu, é bem verdade, mas ele se faz valer disso porque ele conhece o seu ambiente. Ele sabe que está numa sinagoga. Aliás, é uma característica das viagens missionárias de Paulo. Ele sempre iniciava a exposição do evangelho dentro de uma sinagoga. E quem frequentava a sinagoga, irmãos? Judeus que viviam naquela cidade e os prosélitos, homens que temiam a Deus, ou algumas pessoas gentílicas que tinham aderido ao judaísmo. E é interessante que o texto nos informa que quando eles estavam ali então, naquele local agora, depois de navegarem de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, foram então num sábado na sinagoga, se assentaram para acompanhar a leitura da palavra de Deus, que normalmente eles liam a lei de Moisés e os profetas. Após a leitura ter sido realizada, os chefes das sinagogas, reconhecendo que Paulo e Barnabé eram judeus, e possivelmente até pela sua vestimenta, que Paulo era um rabino, eles então franqueiam a palavra, eles dizem: vocês não querem falar alguma coisa? Vocês não têm alguma exortação para nos trazer? Então o apóstolo Paulo se levanta, pede para que todos os participantes daquela reunião, naquela sinagoga, conservem-se em silêncio. E ele começa a fazer a exposição da palavra de Deus. A leitura é extensa, como eu disse na introdução, na abertura do culto, mas é importante para você entender o que aconteceu aqui, nesse momento da primeira viagem missionária. E é interessante, irmãos, notarmos que o apóstolo Paulo fará uma recapitulação da história de Israel. Interessante, eles sempre liam a lei e os profetas. Certamente aqueles judeus conheciam essa história, mas Paulo está agora mais uma vez, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, recordando aquele povo, da origem deles, da história deles, a partir da experiência do Egito. E ele então vai narrando tudo que Deus fez, a maneira como o Senhor liberta o povo de Israel com um braço forte. E ele usa aqui uma expressão de 450 anos, mas esses 450 anos está envolvendo o período do cativeiro no Egito, os 40 anos no deserto e ainda aquele período das conquistas das terras, até que todas as tribos fossem e tomassem posse dos locais em Canaã. Mas é interessante que ele vai mostrando como Deus agiu no Egito, depois como Deus cuidou do povo durante a peregrinação. E acho interessante que Paulo não economiza nas palavras. Uma marca de Paulo e de todo pregador é esta: nós podemos até pregar com simpatia, podemos ter empatia na pregação, mas nós não podemos deixar de falar das verdades de Deus. E é por isso que ele já chega aqui no versículo 18 e diz assim: e Deus suportou os maus costumes do povo por 40 anos. Imagine o povo na sinagoga escutando isso. O que ele está querendo dizer com isso? Que o povo de Israel murmurou, foi incrédulo, desobediência, e Deus teve que suportar aquele povo por 40 anos. Mas Deus, que é fiel à sua palavra e às suas promessas, cumpre cabalmente a sua palavra, que ele havia prometido a Abraão, Isaque, renovado em Jacó, que aquele povo haveria de entrar na terra prometida. O Senhor agora vai desapossar, vai tirar aquelas nações ali, para que as tribos de Israel, já na liderança de Josué, estejam agora assumindo cada um o seu pedaço na terra prometida. É interessante, irmãos, imaginar Paulo na sinagoga apresentando esse evangelho, pregando a história daquele povo, fazendo-os lembrar, recapitulando a história daquele povo. E ele agora dá como que um salto e fala do período dos juízes, menciona Samuel, o último dos juízes, alguém também que exerceu um ministério, como vai chamar um dos filhos de Jessé. Eu acho muito importante, meus irmãos, o que está aqui no versículo 22, a segunda parte, quando diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Observe, irmãos, Paulo, conhecendo o público que ele está pregando,
para quem ele está se dirigindo. Ele está fazendo uma recapitulação, uma linha do tempo, para que ele vai chegar no ponto central da mensagem. E isso me faz lembrar outras mensagens registradas aqui em Atos dos Apóstolos. Se você já leu Atos 2, o discurso de Pedro, você vai perceber que Deus também usa o apóstolo Pedro e ele começa a trabalhar verdades do Antigo Testamento. Outro sermão profundo e lindo é o discurso de Estevão diante das autoridades. Estevão faz um verdadeiro resumo da palavra de Deus do Antigo Testamento, mas ele vai chegar no clímax da pregação do Evangelho. Ele vai falar de Jesus, e não é diferente aqui. Paulo está pregando ali em Antioquia da Pisídia, dentro de uma sinagoga. Existem ali pessoas ligadas ao povo de Israel, aos judeus, existem prosélitos, existem homens tementes a Deus. E ele então, quando chega em Davi, ele anuncia que da descendência deste, conforme a promessa de Deus, verso 23, Deus trará o Salvador, que é Jesus. E aqui nós vemos então aonde Paulo queria chegar. Por que é que Paulo fez toda essa introdução? Por que é que Paulo faz toda essa recapitulação? Para situar aquele povo da mensagem principal que ele queria trazer naquele dia. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Então nós podemos dizer que, numa primeira parte aqui da mensagem nesta manhã, o apóstolo Paulo utiliza aquela oportunidade dada por Deus para contar e recontar a história de Israel, mas com um objetivo claro no seu coração: levar ao cumprimento de Cristo Jesus, anunciado pelos profetas no passado. Por isso que nós observamos de forma linda aqui, como Paulo, certamente orientado pelo Espírito Santo de Deus, soube pregar para aquele público num contexto judaico. Você certamente já conhece, mas nós vamos passar por aqui futuramente. Quando Paulo, pregando num contexto gentílico, ele utiliza uma outra estratégia. Se você comparar o sermão de Paulo em Atenas com este sermão, você vai perceber que Paulo sabe que ele agora está num local de paganismo, e ali em Atenas ele está pregando no Areópago com uma outra perspectiva. O Evangelho é o mesmo, nós não negociamos o Evangelho, mas a contextualização, eu tenho que perceber onde é que eu estou pregando, para quem eu estou pregando, qual é o histórico dessa pessoa, qual é o histórico dessa cidade, qual é a cultura e até a religiosidade deste povo. E aí você se prepara para anunciar Cristo naquele lugar. É isso que Paulo faz pregando ali. Mas a partir do versículo, aí na sequência ele vai, deixa eu dar uma avançada aqui, no verso 24, ele diz que João Batista prega o Evangelho também, a pregação do arrependimento, o batismo na água, mas João Batista também não é o Cristo. Ele mesmo declara no final da sua carreira: não sou quem vocês pensam que eu sou, porque muitas pessoas se dirigiam a João Batista quando batizava lá no Rio Jordão, dizendo: você é o Cristo? Ele falou: não sou, ele vem após mim. Eu batizo vocês com água, ele vos batizará com fogo, e ele, da qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Ele é a promessa, ele é o Messias. Então nós vemos então aqui que Paulo leva aquele contexto, aquele auditório, aqueles homens presentes ali na sinagoga, ao desfecho da mensagem. O último dos profetas anuncia Jesus, o último dos profetas aponta para o cerne principal da mensagem do Evangelho, Jesus Cristo. Mas aí a gente pode colocar assim como o coração dessa pregação nesta manhã, dos versículos 26 até o versículo 37. Aqui nós vemos agora Paulo aplicando a palavra de Deus. É interessante, irmãos, o que eles faziam na sinagoga mesmo? Eles liam a palavra de Deus. Os irmãos estão lembrados quando Jesus entrou na sinagoga e o chefe da sinagoga convidou Jesus para ler a Bíblia deles, e foi-lhe dado o rolo do livro do profeta Isaías. Aqui, possivelmente, os comentaristas dizem que o trecho lido naquele dia foi Deuteronômio capítulo 1 e o Salmo 1, ou Isaías capítulo 1, melhor dizendo. Ou seja, eles sempre liam a lei, algum trecho da lei e algum dos profetas. É interessante que sempre quando você quer resumir o Antigo Testamento, sobretudo naquela época, até mesmo naquela parábola do publicano e do rico e do Lázaro, quando o rico está em tormento e ele pede para que um deles volte à terra, o pai Abraão diz: é impossível, mas eles têm na terra a lei
e os profetas. Eles têm Moisés e Elias, que aparecem no Monte da Transfiguração, representando todo o Antigo Testamento. Então na sinagoga se lia o Antigo Testamento, mas o lindo é que o apóstolo Paulo vai se valer do mesmo texto lido, da mesma leitura que eles fazem todo sábado, e ele vai mostrar Cristo no Antigo Testamento para eles. E ele cita salmos, e ele cita trechos de profetas, e ele começa a anunciar, mas o objetivo de Paulo é falar de Cristo. Eu vejo aqui, meus irmãos, um trecho que eu acho muito significativo. Olha só o que nos diz o versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão. Por que será que Paulo falou isso? Porque os judeus gostam de dizer isso. Falaram isso para Jesus. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Mas aí Jesus censurou aqueles homens dizendo o quê? Até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Mas de fato, na parte da genealogia, eles poderiam até dizer isso. Mas nós sabemos que os verdadeiros descendentes de Abraão, os descendentes do filho da promessa, são aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor separou. Paulo está então dando uma aula de Antigo Testamento. Paulo está mostrando Cristo no Antigo Testamento, até porque era isso que era lido na sinagoga. Permita-me contar uma experiência por essa questão de contexto. Os nossos jovens, alguns irmãos, ontem com os pastores, o reverendo Sérgio, o reverendo Robert, estiveram mais uma vez na cidade de Aparecida, fazendo um trabalho evangelístico, tomando todos os cuidados necessários, protocolo de higiene e segurança, mas foram mais do que levar uma cesta básica a famílias carentes, levaram o evangelho. Mas tem gente que é só de passar ali na rodovia Presidente Dutra, naquela região, tem um mal-estar por causa daquela questão toda da idolatria. Você pode imaginar as pessoas que moram naquela cidade, pessoas que vivem naquela cidade. O pastor Jair, que é o pastor ali que coordena o trabalho naquele lugar, contou que uma das pessoas daquela cidade, ele confeccionava velas para ser utilizada por causa da demanda religiosa daquela cidade, mas ele conheceu a Cristo. E ele não queria mais continuar fabricando velas para aquela finalidade. Ele falou, e agora o que eu faço? Isso aconteceu também naquelas igrejas por onde Paulo passou. Alguns homens eram ligados a muita coisa ligada ao templo da grande deusa Diana, como diz lá a Diana dos Efésios. Faziam aquelas estatuazinhas, faziam aqueles amuletozinhos, mas esses homens ao se converterem, eles têm que mudar a carreira, eles têm que mudar a profissão. Me lembro que quando estava no seminário, fui convidado para fazer um discipulado com uma mulher, eu e a minha esposa, na Vila Jaguara. E ao entrarmos na casa dela, e eu tenho liberdade para falar isso, porque ela é nossa irmã em Cristo, ela me autorizou a dar esse testemunho sempre que quisesse. Ela, muito religiosa, mas ela ia tanto na missa, quanto também no kardecismo. Ela falou que apelava para tudo e todos. E na primeira noite que nós entramos na casa daquela mulher, eu observei os seus objetos religiosos na sua estante. Não dava para não deixar de ver. Mas não falei nada. Apresentamos o Evangelho, e perguntamos se ela gostaria de estudar a Bíblia semanalmente conosco. E combinamos, toda quinta-feira, das 7 da noite às 8 da noite, estudaríamos a Bíblia com aquela mulher. Na segunda vez, quando nós voltamos lá, sentamos na sala, como fizemos da primeira vez, ministramos a primeira aula do discipulado, oramos, ela nos ofereceu ali um chazinho com bolacha, e ela de repente olhou para mim, para a Rosângela, e disse assim, vocês não estão notando nada? E eu já tinha notado. Mas eu desconversei e falei, o que você quer que a gente note? Dá uma olhada na minha estante. Olha para a minha estante, por favor. Eu falei, o que você quer que eu fale? Ela falou assim, o senhor está notando que está faltando alguma coisa ali na minha estante? Eu falei, eu notei. Então, depois que vocês vieram aqui e pregaram a mensagem, eu não consegui mais rezar para aquela imagem que estava na minha estante. Eu guardei numa caixa, está lá no fundo da minha casa, porque isso foi passado de geração a geração. Não tenho coragem ainda de jogar fora, mas não vou mais dobrar o meu joelho para essa imagem de escultura, porque eu descobri que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para pregar o Evangelho em contextos diversos. Os jovens que estão aqui, você se depara com pessoas na universidade, pessoas que declaram que não creem em nada, pessoas que têm ideias totalmente absurdas. Você precisa conhecer um pouco esse contexto. Ou pessoas que praticam diversas religiões. Você precisa saber como é que você vai apresentar o Evangelho, sem negociar o Evangelho, sem mercadejar o Evangelho. Você não precisa torcer o Evangelho.
Quando Paulo fala aos coríntios, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me de todas as formas pregando o evangelho, tem gente que usa aquilo fora do contexto para dizer que você tem que fazer coisa errada com fins objetivos de pregar o evangelho. Não é isso, os fins não justificam os meios. Paulo conhece o seu auditório. Paulo está pregando por um contexto judaico. Existem pessoas ali que aderiram ao judaísmo. Mas ele então lança a história, chama aqueles homens de descendentes de Abraão. Mas agora ele diz assim: a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Ele agora já começa, vamos dizer assim, a afunilar e a chegar no ponto central. Ao contar toda a história e relembrar vocês de quando é que o Deus agiu desde o Egito até aqui, ele apresenta agora de forma clara e linda Jesus. E ele vai falar: vocês que leem as profecias, vocês que leem o Antigo Testamento todo sábado na sinagoga, vocês não conheceram Jesus. É verdade que vocês mandaram que Pilatos mandasse dar-se ordem para ele morrer, é verdade, mas só uma coisa que vocês não perceberam: vocês estavam cumprindo a palavra de Deus. Porque os profetas haviam declarado que isso haveria de acontecer com Jesus. Ele seria elevado numa cruz, depois ele padeceria na cruz, satisfaria a justiça de Deus, ele seria tirado da cruz, colocado no sepulcro de José de Arimateia, mas ao terceiro dia, louvado seja o Senhor, nosso Deus ressuscitaria Jesus. Ele passou ainda algum tempo aqui na terra, 40 dias pelo menos antes da sua ascensão aos céus, dando as últimas instruções, os últimos mandamentos. Você vai para 1 Coríntios capítulo 15, eu acho tão lindo ali para os primeiros versos, conforme vai falando que ele foi morto, que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, a pregação de Paulo na sinagoga, ela é bíblica, mas ela é cristocêntrica. Cristo é o personagem principal e ele agora está falando: é este Cristo que eu estou anunciando para vocês. Olha o versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Paulo está pregando a palavra de Deus, conhecendo o público para quem ele está falando. Ele faz uma recapitulação. Agora ele expõe as Escrituras com profundidade. Outra coisa linda que eu vejo nesse texto e me faz lembrar Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús. Primeiro Jesus pergunta por que eles estão tristes. Eles dizem: você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos. E Jesus dá uma desconversada e diz: quais acontecimentos? O que fizeram com Jesus, o Nazareno? Nós esperávamos que ele fosse a nossa esperança. Ele morreu, já é o terceiro dia. Algumas mulheres foram ao sepulcro e dizem que ele vive. Mas eles não creram nisso, estavam voltando para casa. Jesus chama aqueles homens de nécios, de tardos do coração, e começa a apresentar a Bíblia para eles. Agora é o próprio Senhor Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus falando. E ele começou a expor a partir de Moisés, dos profetas, ele foi anunciando até que fez menção de ir embora. E entrou na casa a convite daqueles dois homens, e no momento de dar graça, antes de comerem o pão, ele desaparece. E um olha para o outro e diz: não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho acerca dele mesmo? Irmãos, nós precisamos pregar esse bendito e maravilhoso evangelho. Nós precisamos ter de cor e salteado a história da redenção. Nós precisamos contar, desde que seja para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, para um ancião, para um ateu, para um espírita, para um católico, para qualquer outro tipo de religião, que Cristo é a esperança para essa vida. E você precisa conhecer o contexto onde você está inserido para ser um mensageiro da parte de Deus. E é interessante, irmãos, que ele vai anunciando, como eu disse, ele cita salmos. Por quê? Porque ele fala: vocês não leem o Antigo Testamento? Vocês não são capazes de interpretar o Antigo Testamento, mas vocês não perceberam que Cristo veio. Ou quando viram, acharam que ele não era ainda o Cristo. E olha que nos diz o verso 38, irmãos. Assim a gente percebe que ele vai mais direto agora ao ponto. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ele agora anuncia o evangelho e ele diz: vocês só vão encontrar remissão, vocês só vão encontrar perdão,
O verdadeiro arrependimento é produzido no coração daquele que Deus toca, daquele que Deus regenera, daquele que experimenta a obra da justificação, daquele que experimenta a obra da adoção, a obra da conversão. E é interessante, porque quando Pedro termina o seu discurso, aqueles homens também olham para Pedro e dizem: e agora o que nós faremos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós não temos, irmãos, como garantir o resultado depois de uma pregação. Quando o apóstolo Paulo prega lá em Atenas, e nós passaremos em breve por lá, no final nós tivemos 3 reações. Nós tivemos pessoas que ficaram maravilhadas com a pregação, nós tivemos pessoas que ficaram irritadas com a pregação, e nós tivemos pessoas que falaram assim para Paulo: outro dia nós te ouviremos, hoje basta por aqui. E parece que aconteceu mesmo aqui, porque olha a sequência do texto, versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Que coisa interessante, não? Eles queriam ouvir novamente essa mesma pregação. Vamos criar aqui uma situação, uma hipótese, que os pastores da igreja pregassem o mesmo sermão o resto do ano agora. Todo domingo nós vamos pregar o mesmo texto. Reverendo Sérgio, reverendo Robert, reverendo Henrique, eu. Aí chegar uma hora que eu falo assim: mas de novo? O mesmo texto, o mesmo sermão. Eles queriam ouvir as mesmas palavras. A cantamos nesta manhã: quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. O reverendo Ronaldo Lidório conta que passava por um determinado lugar e ele sempre falava de Jesus para o dono de um comércio. E ele apresentava o plano de salvação. Quando ele voltava no dia seguinte, ele pregava exatamente como ele tinha pregado no dia anterior. E ele fez isso por muitos dias. Chegou uma hora que o dono do comércio falou para ele assim: não fala nada, eu vou repetir o sermão seu. E repetiu, ele gravou, decorou o sermão do reverendo Ronaldo. Mas isso não o converteu, isso não transformou seu coração. Mas um dia, o reverendo Ronaldo Lidório estava pregando e apresentando a mensagem central do Evangelho, Cristo Jesus, e aquele homem para e fala assim: por favor, repete de novo essa última frase. E o Ronaldo Lidório pensou: mas eu já tenho falado quase umas 300 vezes essa frase para esse senhor, porque só agora chamou a atenção? Porque nós sabemos, irmãos, que o resultado não vem de nós, e não depende de nós, é Deus quem opera. Talvez tenha alguém em casa agora, talvez tenha alguém aqui, que está ouvindo essa mensagem, e que de repente fala assim: eu aprendi algumas lições, mas eu preciso ouvir mais uma vez. Preciso ouvir mais uma vez, crendo que o Espírito Santo há de aplicá-la ao seu coração. Mas houve resultado da parte de Deus. Finalzinho do texto, diz aí: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Irmãos, você conhece o público, o contexto do lugar onde você está inserido, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, com quem se relaciona, para pregar o Evangelho? Você está preparado para fazer assim, de uma forma resumida, uma recapitulação da história de Israel, das palavras proferidas desde a lei, dos profetas, apontando para Cristo, e apresentar o genuíno Evangelho ao coração de uma pessoa? É por isso que nós estamos treinando irmãos e irmãs, discipulando, para que você saiba dar razão da sua fé e você pregue esse maravilhoso Evangelho. Hoje nós aprendemos com o apóstolo Paulo que quem aplica a mensagem é o Espírito Santo, é verdade, mas Deus nos dá estratégias. Deus nos mostra que devemos nos preparar para pregar o Evangelho dentro daquele contexto, sem ferir, contudo, o conteúdo do Evangelho. Que Deus nos abençoe. E eu creio que nesta manhã, a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar, de forma presencial, pelas mídias digitais, indo com um grupo de jovens numa cidade que tem ali um centro de idolatria, mas Deus leva jovens para pregar o Evangelho ali, e onde Deus te levar.